Maquette, gravando. O Linux surgiu em 1991, criado pelo programador Linus Torvalds, e sem grandes pretensões, ao tornar o código aberto e disponibilizá-lo para livre modificação, programadores ao redor do mundo viram um grande potencial desse sistema e passaram a contribuir para o seu desenvolvimento. O Linux adota a GPL, uma licença de software livre, o que significa, entre outras coisas, que todos os interessados podem usá-lo e redistribuí-lo. Claro que respeitando os termos da licença. Aliado a diversos outros softwares livres, como o KDE, o GNOME, o Apache, o Firefox, os softwares do sistema GNU e o OpenOffice.org, o Linux pode formar um ambiente moderno, seguro e estável para desktops, servidores e sistemas embargados. No entanto, o GNU Linux nunca chegou a cair no gosto dos usuários de computadores devido à necessidade de uma curva de aprendizado maior que a principal do seu rival, o Windows. Ou seja, com o decorrer do tempo foi entendido que o Linux era um pouco mais complicado para se trabalhar do que o Windows, tornando assim a preferência ao Windows muito maior. Dez coisas que não existiriam se não fosse o Linux. Grandes servidores. Grandes servidores? Então, você sabia que serviços que você utiliza todos os dias, como Google, Facebook, usam o Linux rodando em seus servidores para armazenar muito conteúdo? Todos esses serviços da web do Google, como os documentos, agendas e calendários, ficam hospedados em máquinas com o sistema operacional do Pinguim. Sistema de controle de tráfego aéreo. Você sabia que o controle de tráfego aéreo, aquele que diz se você pode ou não pousar ou decolar no avião, usa o Linux? Pois é. Para que as pessoas viajem em segurança de uma parte a outra do mundo, há necessidade do controle de tráfego aéreo. A maioria das máquinas operadas pelos controladores de voo usa o Linux para garantir que o avião que carrega você de um ponto a outro decole e pouse em segurança. Sistemas de alta tecnologia de controle de tráfego, ou seja, semáforos inteligentes, sistema de monitoramento de trânsito e também radares que ficam nas rodovias para identificar e controlar a velocidade dos veículos. O sistema Android faz uso do sistema operacional Linux. O Android é um sistema operacional desenvolvido pela Google para dispositivos portáteis. Ele é um dos mais usados do gênero e cada vez mais novos aparelhos de grandes fabricantes são lançados com ele instalado. Pois se você ainda não sabia, agora é a hora. Android é desenvolvido tendo como base o Linux. Trem de alta velocidade japonês, o trem bala, faz uso do sistema operacional Linux. Por quê? Outra ajuda que o Linux dá ao mundo dos transportes é funcionando nos computadores que operam o sistema de trens de alta velocidade, no Japão, por exemplo. Sempre que nessas enormes e velozes máquinas de ferro embarcam passageiros e eles partem rumo ao seu destino, é o sistema criado por Linus Torvalds, demonstrando a sua versatilidade. A Bolsa de Nova York. A Bolsa de Valores de Nova York também usa o Linux desde 2007. O local que é o ponto nevrálgico do sistema financeiro estadunidense optou por instalar o sistema livre em suas máquinas. Os motivos são simples e claros. Redução de custos, afinal, o Linux é de graça e não se paga a licença. Claro que o aumento da flexibilidade. Não é à toa, o sistema é chamado de livre. Supercomputadores. Outra informação recorrente no mundo do software livre é a preferência de desenvolvedores de supercomputadores pelo Linux. Estimativas apontam para cerca de 90% das supermáquinas existentes hoje, rodam alguma variação de Linux. Talvez seja a mais óbvia, o sistema livre é gratuito e flexível. Carros inteligentes da Toyota. Recentemente, de acordo com o site Linux Insider, a Toyota aderiu à Linux Foundation,
a fundação criada em 2007 e que é responsável pela colaboração para aprimoramento do sistema. A justificativa? Segundo o gerente-geral de projetos da empresa Kenichi Murata, foi o fato de o sistema Linux possuir a flexibilidade e a maturidade da tecnologia de que eles precisavam para desenvolver veículos inteligentes. Acelerador de partículas. A CERN, Organização Europeia para a Investigação Nuclear, maior laboratório de física de partículas do mundo e referência global no assunto, faz uso do sistema em suas pesquisas relacionadas a partículas de energia. O famoso acelerador de partículas do laboratório funciona com Linux. Submarinos nucleares. A Lockheed Martin, maior produtora de produtos aeroespaciais para fins militares do mundo, apresentou em 2004 a linha de submarinos nucleares BAES, a Stuttgart Class. O sistema central dessas máquinas subaquáticas possui a distribuição de Linux Red Hat instalada. Hoje, vamos provar mais uma vez aquele velho conceito de que a frase "mas quem usa Linux?", muito proferida por entendedores, por aí na verdade deveria ser "mas afinal, quem não usa Linux?". Separamos aqui 7 lugares curiosos onde o nosso querido amigo Pinguim, e que você provavelmente não fazia ideia. Ordenhadeiras. Não são as vacas que usam Linux. Fiquei pensando como seria isso agora. E também não é uma homenagem ao Pink Floyd, mas é fato que as máquinas de tirar leite, as populares ordenhadeiras, também possuem o Linux em seu sistema. Sistema de entretenimento em aviões. Pois é, além de ser usado para controlar o tráfego aéreo, menos na França, que usa o Windows 3.1, o Linux é ainda utilizado nos sistemas de entretenimento. Se você já viajou para algum lugar assistindo Os Pinguins de Madagascar, agradeça ao Linux. Robôs marinhos. Ah tá, Linux até debaixo d'água. Pior que é verdade. A empresa Liquid Robotics é especializada em fazer nautical robots, ou seja, robôs náuticos que ficam debaixo d'água. Encare eles como drones aquáticos ou drones d'água, que podem ser utilizados para diversas finalidades, como pesquisa científica e até mesmo militar. Os robozinhos que navegam os 7 mares também rodam Linux. Fogões de cozinhamento lento. Até na hora da sua refeição, o Linux pode estar por perto. E nem estou falando das máquinas de café que são o combustível para a nossa vida, claro. Existem certos restaurantes que usam fornos inteligentes conectados via Wi-Fi a smartphones, possivelmente Android, também usa Linux, e permite o controle deles à distância pelos chefes. Ou seja, enquanto você está sentado na mesa esperando o seu chefe estar no WhatsApp, aguardando receber o bip, avisando que a comida está pronta no forno. Em quinto lugar, trabalho missionário na Nigéria. Existe uma campanha missionária na Nigéria que visa dar acesso tecnológico para as pessoas menos favorecidas de lá. Ao contrário do que se poderia pensar, não só o Windows é passado para as pessoas, mas o Ubuntu também, representando as distribuições Linux por lá. A Barbie usa o Linux. Ok. Agora não é uma aplicação prática, mas é curioso. Há alguns anos, a Mattel resolveu revolucionar a casa dos sonhos da Barbie. Uma das mais, se não a mais icônica boneca da história. Acontece que resolveram dar profissões para ela, e uma dessas profissões era programadora. Então, a caixa com a Barbie Programmer vinha com um tux colado na parede, o que nos faz supor que ela usava Linux. Nesta imagem abaixo fica mais claro. Rodando no pior computador do mundo. Rodar o sistema num bom computador é fácil. O Linux, inclusive, está em 90% dos computadores mais poderosos do mundo. Mas rodar naquela sucata que o seu amor pelas placas insiste em chamar de PC não é para qualquer um. Mas tem gente que decidiu colocar isso à prova colocando o Linux para rodar em um controlador de 8 bits para emular um chip ARM de 32 bits que roda inacreditáveis 6.5 kHz.
e demora 2 horas para aceitar uma linha de comando. Pouca coisa. Agora, em sétimo lugar, vamos rodar o Linux numa batata. Nem sei como é que se começa um parágrafo para falar disso, mas ok, né? Basicamente, o que aconteceu é que um grupo de hackers holandeses que são conhecidos por instalar o Linux em qualquer coisa, conseguiu rodar o Linux numa batata. Como? Você pode se perguntar, não sei, como? Simples. Segundo eles, foi uma tarefa complicada, porque apesar de ser um vegetal parrudo, ele não tem processador ou memória, mas conduz eletricidade numa boa. Então eles usaram o Dan Small Linux, um pendrive e 2 fios energizados através de uma bateria para mandar códigos binários para a batata. Eles conseguiram editar um pequeno arquivo de texto no VI com isso. Ou seja, até uma batata pode se utilizar o Linux. É nóis! Nossa, que merda, mano. Pelo amor de Deus. Qual foi, bicho? Esse computador aqui com Windows, cara, tá lento, o processador é antigo e não roda nada, mano. Não consigo fazer nada. Bota o Linux. Linux? Que Linux? Linux, caralho. Ah, eu não sei instalar não, sabe? Aí, Instala pra mim então. Vai rodar legal? você vai ver o que é legal agora. Eu disse top. Ah, coloca aí no meu pregador também o Linux. Valeu. Então tá bom. Vamos lá. Now the world don't